Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Dentro do nosso contexto maior, que são as narrativas da história de José do Egito, vamos reforçar o assunto sobre economia internacional, padrão ouro e era do padrão ouro. No caso, temos aqui a era do padrão ouro, que foi de 1888 até 1914. Mas vamos voltar um pouco mais no tempo para entendermos sobre a origem do padrão ouro. Leremos este texto fazendo um pequeno acerto. A origem do padrão ouro remonta ao próprio uso de metais preciosos como moeda, voltando ao 5º milênio antes de Cristo. 5º milênio antes de Cristo. Há cerca de 7.000 anos para trás em relação a nós, quando os sumérios, localizados no Oriente Médio, passaram a usar moedas de metal. A atividade mercantil teve grande importância na economia do tempo do mundo antigo, até a queda do Império Romano Ocidental, em 476 depois de Cristo, quando a organização econômica dos romanos foi aos poucos totalmente substituída pela organização feudal da economia, em que a maioria das transações se davam dentro do feudo e o dinheiro tinha um papel mínimo. Contudo, a partir do fim do 1º milênio, acentuada após o século XII, a atividade comercial no Ocidente voltou a crescer com o nascimento das feiras de comércio no continente europeu, reunindo produtos e comerciantes de várias regiões. Ao mesmo tempo, as cidades do norte da Itália passaram a ser o grande entreposto comercial, intermediando as trocas comerciais mercantis entre o Ocidente e o Oriente, e expandindo as atividades mercantis. Nesse contexto, considerando a existência de rotas comerciais terrestres muito mal conservadas e cheias de ladrões, o transporte de grandes quantidades de metais preciosos, especialmente o ouro, tornava-se difícil e perigoso. A solução dos comerciantes foi criar documentos que representassem o valor dessas reservas de metais preciosos, permitindo assim que as transações comerciais se efetivassem sem a necessidade da movimentação física das reservas metálicas. Pouco tempo depois, nasceram os bancos comerciais na região do norte da Itália, que tinham a missão de guardar as reservas metálicas e de emitir certificados de depósito que eram negociados em trocas de compras e vendas de mercadorias. Reforçando, a origem do padrão ouro remonta ao próprio uso de metais preciosos como moeda, voltando ao 5º milênio antes de Cristo, há cerca de 7.000 anos para trás em relação a nós, quando os sumérios, localizados no Oriente Médio, passaram a usar moedas de metal. Vamos a um outro texto que também tem que ver
com o padrão monetário ouro. Do livro Dinheiro, Dinheiro, Inflação, Desemprego, Crises Financeiras e Bancos, de autoria do saudoso professor João Sayad. Capítulo 10. Moeda e crédito. As teorias monetaristas parecem ser derivadas do dinheiro de épocas passadas, dos tempos medievais, quando o dinheiro era ouro, ou, com a existência dos bancos comerciais, era o vale-ouro, certificados de depósitos emitidos pelos próprios bancos, ou o papel moeda emitido como representante do ouro depositado nesses bancos. O preço médio do dinheiro era o preço do ouro. A maior quantidade de ouro decorrente da extração no Novo Mundo das Américas gerou uma inflação em toda a Europa no século XVI. Como o ouro ficou mais barato, a moeda valia menos, ou seja, o preço das coisas expresso em moeda ouro era mais alto. Era prática muito comum entre os soberanos absolutistas o recolhimento das moedas ouro em circulação para derretimento do ouro e posterior emissão de mais moeda, utilizando a mesma quantidade de ouro das moedas ouro recolhidas da circulação anteriormente. O rei ou o duque seria dono de mais moeda e poderia financiar seus gastos ou promover guerras. E o preço das coisas seria expresso em um dinheiro desvalorizado, que representasse menos quantidade de ouro. Esses ganhos do soberano são chamados de ganhos de senhoriagem e fazem parte, até hoje, entre os monetaristas, dos conceitos relevantes da teoria monetária. Essa visão do dinheiro como mercadoria equivale à visão da teoria quantitativa da moeda. O preço da moeda ou o nível geral de preços depende da quantidade de dinheiro em relação à quantidade de bens produzidos. Essa visão do dinheiro como mercadoria equivale à visão da teoria quantitativa da moeda. O preço da moeda ou o nível geral de preços, a conhecida inflação, depende da quantidade de dinheiro em relação à quantidade de bens produzidos. Ela não considera que nas economias modernas dos séculos XIX, XX e XXI, mas principalmente nos séculos XX e XXI, os sistemas bancário e financeiro são mais complexos e sofisticados, e os mercados de dinheiro e capital estão interligados. Quando se definem meios de pagamentos como papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista em contas correntes, o dinheiro emitido e controlado pelo governo é apenas uma parte pequena desse total. A maior parte do dinheiro provém de depósitos à vista, junto aos bancos comerciais. E depósitos são a forma de financiar os empréstimos que os bancos realizam, ou são créditos que o depositante tem a receber dos bancos. Padrão monetário ouro. É isso.